Olá pessoal, tudo bem? Nesse podcast nós estaremos falando sobre a teoria da perspectiva de ação de linguagem. Antes de iniciarmos sobre o assunto, vamos contextualizar sobre a forma como o podcast será conduzido. Inicialmente, nós iremos falar sobre 4 problemas que são solucionados através desta teoria. Depois entraremos em alguns aspectos chaves que devem ser considerados quando nós queremos resolver essa teoria. Depois nós estaremos falando também sobre o que é a teoria, como ela funciona, como ela pode nos ajudar, e entraremos em sequência na relevância dela na área de sistemas de informação. Para encerrarmos o nosso podcast, nós estaremos tratando também sobre a resolução dos problemas que foram citados inicialmente. Bom, então vamos lá. A teoria da perspectiva de ação de linguagem ela pode solucionar os seguintes problemas. Inicialmente, a falsa ideia de que a comunicação é apenas uma transmissão de linguagens em símbolos. Então, ela vai quebrar essa mistificação que nós fazemos em relação ao que é a comunicação. O segundo problema que a teoria pode vir nos ajudando é a falta de receptividade por parte dos liderados por conta de uma comunicação errada por parte do seu gestor. Então, isso é algo que acontece em diversas empresas e que essa teoria consegue ajudar um pouco mais. O terceiro problema é sobre um relacionamento ruim entre gestores e liderados. Muitos já devem ter ouvido falar algo do tipo que um funcionário odeia o seu chefe, odeia o seu gestor, e isso muitas das vezes é apenas causado por conta de uma comunicação estabelecida de maneira incorreta. Então, essa teoria vai nos ajudar a olhar uma perspectiva diferente para a linguagem, de forma a nos ajudar a estabelecer um relacionamento melhor entre um gestor e um liderado. O quarto problema e último que essa teoria será abordado nesse podcast é que os sistemas que não conseguem atingir seus objetivos. Então, isso também será tratado no podcast e nós estaremos vendo como essa teoria consegue nos ajudar em relação ao objetivo final, ao propósito de um determinado sistema. Nós temos que considerar alguns aspectos chaves quando nós queremos resolver, trazer uma resolução para essa teoria, para esses problemas citados por essa teoria, que é, primeiro, dependendo da forma como uma informação é passada, ela pode gerar uma circunstância chata ou ruim entre os envolvidos. Com certeza, todos que estão me ouvindo já ouviram algo de alguma pessoa que você se sentiu incomodado, que você achou ruim aquilo. E isso muitas das vezes acontece através da forma como a pessoa te passa aquela determinada informação. O segundo item é que essas circunstâncias citadas no item anterior, que causam um certo desagrado ali, elas afetam o relacionamento no curto, médio e longo prazo entre os envolvidos. É claro que geralmente quanto mais próximas as pessoas são, mais ela considera mais o que uma outra pessoa fala. E isso pode acabar com amizades, pode acabar com relacionamentos que já duram algum certo tempo. Então é uma situação ruim. O terceiro item é que, para garantir melhores produtividades, é importante que nós tenhamos dentro de nossas organizações um ambiente harmonioso, tanto entre funcionários, entre colaboradores, quanto entre os colaboradores e os seus gestores. O quarto item é que a forma como um sistema é concebido impacta diretamente no uso do mesmo. Então, nós temos que alterar não apenas a forma como o sistema acontece lá na frente, mas sim desde o desenvolvimento do mesmo. O quinto e último item fala que as equipes de desenvolvimento possuem responsabilidade direta no resultado que as empresas alcançam com o uso do sistema. Então, não é apenas um comercial que vai impactar o resultado que uma empresa tem. A forma de desenvolver um sistema lá no início do seu projeto impacta também. Bom, então o que é essa teoria? A teoria afirma que, primeiro, as pessoas são seres linguísticos e usam a linguagem para realizar ações também.
O segundo item fala que a linguagem não é usada apenas para trocar informações, mas também para executar ações, certo? Então, é importante nós reconhecermos a importância da comunicação em um contexto organizacional, olhando com base em três itens principais. O primeiro é como as pessoas se comunicam com os outros. O segundo, como a linguagem é usada para criar uma realidade compartilhada comum. E o terceiro é como as pessoas usam a comunicação para coordenar suas atividades. Então é importante nós entendermos esses três itens para que a gente possa seguir com qual é a importância dessa comunicação, né? Então, assim, uma comunicação bem estruturada, ela facilita também a coordenação e a interação. Então, se eu tenho uma forma de falar adequada, isso vai facilitar o meu relacionamento para com os meus liderados e também para pessoas que estejam no mesmo nível hierárquico que eu. Então, o objetivo dessa teoria, ele vem para somar na área de desenvolvimento do sistema de informação. Então, o que acontece? Nós sempre queremos evoluir e fazer com que sistemas de informação sejam mais eficazes. Mas como? Essa teoria ela traz dois pontos para a gente de formas de atingir esses objetivos. O primeiro seria que a comunicação linguística ela deve ser a base para a compreensão e concepção de sistemas de informação. E o segundo é que as pessoas realizam ações através da comunicação. Logo, o papel principal de um sistema de comunicação, um sistema de informação, é apoiar a comunicação dentro de uma organização. É importante nós entendermos, assim como nós já temos falado bastante aqui, que não importa, não dá para eu simplesmente pensar em comunicação, em linguagem, quando o sistema já está pronto, apenas na hora de apresentar ele para um cliente. Essa preocupação com a comunicação, com a linguagem, ela tem que ser pensada desde o momento de desenvolvimento daquele sistema. Bom, então, mas qual é a relevância dessa teoria na área de sistemas de informação? Bom, a teoria ela influencia diretamente a concepção, o projeto de um sistema de informação. E, consequentemente, se eu altero o projeto, a concepção, a criação de um sistema de informação, consequentemente, os meus resultados obtidos serão melhores. Então, eles irão o sistema ele terá um objetivo, um propósito atingido, dependendo da forma como eu altero a concepção e o projeto dele. É extremamente importante que as equipes envolvidas no desenvolvimento dos sistemas, elas tenham consciência de qual é o impacto que esse desenvolvimento e que esse sistema irá ter na organização como um todo. E como que eu consigo otimizar isso para que a organização tire o máximo proveito dele? Então, nós conseguimos ver, através de todos esses itens citados, que essa teoria ela ajuda e muito as equipes a se tornarem mais objetivas com determinados sistemas de informação projetados por elas. Bom, então, agora entrando na parte final do nosso podcast, em relação à resolução dos problemas citados, o primeiro problema que nós havíamos comentado é em relação à falsa ideia de que a comunicação é apenas uma transmissão de linguagens e símbolos. Bom, a teoria ela mostra, né, que as pessoas elas são seres linguísticos e que elas usam a linguagem para realizar ações. Logo, com isso, nós conseguimos então perceber que a comunicação ela é muito mais do que apenas uma transmissão. Ela está atuando de forma efetiva na vida e no dia a dia de cada pessoa, realizando ações também através de uma comunicação. O segundo problema que nós iremos tentar abordar aqui uma resolução para ele neste momento é a falta de receptividade por parte dos liderados por conta de uma comunicação errada do gestor. Bom, a teoria ela diz que é necessário que os gestores entendam que através da linguagem eles realizam ações
e com isso ele pode impactar de maneira positiva ou negativa na gestão dos mesmos para com os seus liderados. E, consequentemente, seu impacto de uma maneira X ou Y, positiva ou negativa, a receptividade que o meu liderado vai ter em relação a uma determinada fala ou ação irá ser alterada também. Irá depender da forma como o gestor passa a informação para que essa receptividade aumente ou diminua. O terceiro problema é o relacionamento ruim entre os gestores e liderados. A teoria ela diz muito que do trabalho nas organizações ele é realizado por meio de uma linguagem. E essa linguagem, essa comunicação, ela origina ações. Com isso, então, muito ligado, fortemente ligado ao item 2, os gestores eles devem aprender a como melhorar a coordenação e a interação para com seus liderados através da linguagem. Então, se eu melhoro a forma, se eu estudo formas diferentes, mais agradáveis, mais tranquilas de repassar uma informação, uma comunicação ou até mesmo uma ordem, isso vai fazer com que eu tenha um relacionamento mais tranquilo, mais amigável com os meus liderados. O quarto e último problema, então, é que os sistemas eles não conseguem atingir seus objetivos. Novamente, eles não estamos generalizando para todos, mas muitos sistemas não conseguem. Então, como que essa teoria nos ajuda com isso? Bom, então, seguindo o proposto pela teoria, as equipes de desenvolvimento elas podem utilizar a linguagem, a comunicação como base para o sistema desde o momento da concepção dos mesmos. Com isso, iria auxiliar o sistema a atingir os objetivos propostos. Então é muito importante que tenha a participação da equipe de pré-projeto, da equipe de projeto, da equipe de desenvolvimento, focado sempre na forma como a comunicação será estabelecida entre o usuário e o sistema no qual a organização está desenvolvendo. Bom, pessoal, então foi esse o nosso podcast em relação à teoria da perspectiva de ação de linguagem. Espero que vocês tenham gostado.